Salve, salve, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tentar explicar de uma maneira simples como funciona para você alugar um apartamento aqui em Barcelona. Ou eles chamam de piso, é o mais comum, é o nome como se fala. Por que apartamento? Porque casa aqui é uma coisa, existe, mas é bem fora do comum. O normal é mais apartamento, tá? Então quais são os requisitos? O primeiro deles é você estar morando aqui de uma maneira legal, ou seja, ter uma nacionalidade espanhola ou algum outro passaporte de algum país da União Europeia que te permita ter um NIE ou alguma outra forma de ter o documento legal. Eu expliquei num vídeo, esse daqui que está aqui em cima, como se obtém esses vistos e como se pode morar aqui legalmente. Por que eu estou falando isso? Ah, eu conheço um amigo de um amigo que alugou só com um passaporte. Gente, para toda regra existe a exceção. Mas aqui, principalmente na Catalunha, eles são muito fechados e é muito difícil eles pensarem fora da caixinha. Então, eu vou explicar da maneira mais comum e que costuma funcionar 99% das vezes, que é a exigência e são os requisitos que eles pedem, tá? Então, o primeiro deles seria esse, dá uma assistida aqui nesse outro vídeo que eu explico as maneiras de estar morando aqui legal, você ter um documento e estar residindo aqui. O segundo requisito é você ter um contrato de trabalho. Eu não vou entrar muito a fundo como funcionam os contratos de trabalho, eu ainda vou tentar gravar um vídeo explicando sobre contratos de trabalho aqui, mas basicamente existem dois tipos, que é um contrato que eles chamam de obra e serviço, que é um contrato que te permite trabalhar por um tempo ali, ou às vezes já pré-determinado, quando você começa a trabalhar na empresa, ou pode ser que não exista um tempo pré-determinado, mas a empresa pode encerrar ele de uma maneira mais simples. Você pode ter um contrato de obra e serviço que pode te durar até 3 anos, mas nesse meio de caminho a empresa pode ser que você está trabalhando por uma campanha e a campanha pode ter uma duração de 1 ano, enfim. E o outro tipo de contrato, que é o contrato fixo ou indefinido, que seria um contrato o oposto do obra e serviço, que não tem um tempo ali pré-determinado para ter fim. Então, praticamente sempre as imobiliárias exigem que seja um contrato fixo ou esse contrato indefinido para você alugar. E também eles costumam pedir que não passe de 30%, 35% do valor do seu salário, o que é muito difícil hoje pelos preços que estão os apartamentos. Então as pessoas costumam alugar no nome de 2 ou 3 pessoas ou utilizar um fiador para poder chegar nesse valor. O outro requisito é as taxas e os valores que você tem que pagar na hora de alugar um apartamento. Normalmente aqui em Barcelona se pede 2 meses de depósito, que é a fiança que você tem que deixar, que equivale ao valor do aluguel. Então vamos falar num valor de um aluguel de 1.000 euros para ficar fácil a matemática. Então você teria que deixar 2.000 euros ali guardado como um depósito, uma fiança. Os contratos costumam ter o tempo de duração de 5 anos. Você tem que pagar mais um mês do valor de aluguel de comissão da imobiliária, o que não é uma maneira correta. Eles dizem que isso não é certo, não é permitido, mas todas as imobiliárias pedem e é quase impossível você conseguir fugir dessa taxa. Então seriam 2 meses de fiança, 1 mês do valor de comissão da imobiliária e mais 1 mês do aluguel que você vai entrar antecipado. Então, para um apartamento aí de 1.000 euros, que custa 1.000 euros por mês, você teria que deixar ali 4.000 euros. E o último, obviamente, que é encontrar o apartamento que você vai morar. Hoje, os preços em Barcelona, eu vou comentar os preços que eles estavam antes da pandemia. Porque, claro, agora as coisas estão começando a alterar um pouco, então ainda é muito cedo para comentar e falar sobre como vai funcionar daqui para frente. Já está podendo ver algumas diminuições dos valores dos aluguéis, ainda nada assim muito significativo, então eu vou me basear como funcionava até antes de toda essa loucura que a gente viveu no mundo. Então aqui, em média, para você alugar, como em qualquer cidade do mundo, vai depender da região onde você quiser alugar, os preços, obviamente, mas numa média seria um aluguel entre 800 a 1.200 euros para você ter aí um apartamento de mais ou menos de 1 a 3 quartos. Então, claro, você tem que procurar, depende da zona, depende da área, mas seria basicamente isso, entre 800 a 1.200. Ah, dá para encontrar mais barato? Obviamente que dá, não é fácil, não é tão simples, às vezes um de 1 quarto, um pouco mais distante, você consegue encontrar um pouquinho mais barato, 700 euros, mas por via de regra os preços estavam rondando mais ou menos nessa faixa de preço. E aí como que funciona? Você envia toda essa documentação para a imobiliária, normalmente a imobiliária passa para o dono,
antes de toda essa loucura, existia assim uma insanidade para se alugar um apartamento aqui, porque existia muita procura em Barcelona. Barcelona começou a ficar muito requisitada. Então, às vezes você ia ver um apartamento, existia ali 30 pessoas vendo o mesmo apartamento, você envia sua documentação e o dono vai escolher o melhor salário, enfim, eles vão ver os requisitos ali que agradam mais eles. Então, assim, gente, não estou dizendo que não é possível alugar sem um contrato de trabalho ou que não tem um contrato fixo, mas eu estou dizendo normalmente como que funciona e quais são as exigências normais, por via de regra, tá? Eu esqueci de mencionar também que normalmente quando você aluga um apartamento aqui, ele já costuma vir com alguns utensílios, principalmente na parte da cozinha. Normalmente o fogão, o forno, geladeira. Dependendo dos apartamentos, você já até encontra com cama, com sofá, com alguns móveis. Mas normalmente é isso, a cozinha já costuma vir equipada, tá? Esse é o mais normal de se encontrar aqui. E aproveitando, seguindo para falar sobre o contrato que eu comentei que tem 5 anos de duração, esse é o normal, é o que se exige por lei agora. Era 3 anos, aí eles mudaram novamente para 5 anos. Normalmente, depois de 1 ano, você pode sair do apartamento, basta avisar com um mês de antecedência para a imobiliária. E a imobiliária também pode solicitar o apartamento de volta, o dono, no caso, desde que seja para ele morar no apartamento, ou seja, para a necessidade própria dele, para que ele precise morar. O dono não pode pedir o apartamento simplesmente para passar para uma outra pessoa, porque ele queira subir o valor do aluguel. Uma vez que está acordado, que foi feito esse contrato, existe ali os reajustes anuais, que são baixos, eles estão estabelecidos num índice que o governo exige, então, mas é isso, para ter um reajuste real e uma alteração de preço, seria após esses 5 anos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu ainda vou fazer um vídeo juntando, porque eu já comentei sobre os valores as contas básicas ali de luz, de água, de energia nesse vídeo aqui. Eu já falei também sobre o supermercado, então depois eu vou fazer um vídeo onde eu vou juntar tudo isso e fazer um resumo total de mais ou menos um custo mensal para você morar aqui em Barcelona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer de uma forma bem resumida, bem simples, para ficar fácil de entender. E até um próximo vídeo. Valeu!